Desde o início do nosso casamento, fui atormentada pela minha sogra e meus sogros sarcásticos, e para piorar, eles constantemente me culpavam por não conseguir ter filhos. Para adicionar, até mesmo meu marido, que deveria me apoiar, disse: minha cunhada é jovem e bonita, e ao contrário de você, ela teve filhos logo de cara. Honestamente, eu tenho inveja do meu irmão. Além disso, minha sogra me acusou de ser infértil porque eu estava tendo um caso e afirmou que tinha me pegado em uma câmera escondida para provar a minha suposta infidelidade. Então, eu elaborei um plano e convoquei uma reunião de família sob o pretexto de celebrar o aniversário do meu sobrinho, onde propus assistirmos à prova do meu suposto caso que minha sogra estava falando. Ao assistir ao vídeo, palavras como "eu sabia" escaparam em desespero da minha cunhada e do meu sogro. Meu nome é Sofia, tenho 34 anos e trabalho na divisão de negócios internacionais de uma empresa comercial de médio porte. Moro com meu marido Augusto, que tem a mesma idade que eu e trabalha em uma fabricante de aço, e com meus sogros. Nós ainda não temos filhos. Conheci meu marido em um evento de namoro para o qual uma amiga me convidou. Nessa época eu não estava muito interessada em me casar, mas não consegui recusar quando uma amiga da faculdade insistiu. Você tem que vir, ela disse animada. Senti-me um pouco desconectada da minha amiga, que estava socializando ativamente, mas acabou que ela se aproximou de um rapaz que estava lá com Augusto. Aparentemente, Augusto também não estava muito animado com o evento e tinha sido levado a contragosto. De alguma forma, como espectadores, acabamos passando tempo juntos, mas como eu pretendia que fosse algo único, deliberadamente não troquei informações de contato com ele. No entanto, uma semana após o evento de namoro, recebi uma ligação de um número desconhecido no meu celular. A princípio, ignorei, mas depois do trabalho comecei a receber chamadas a cada 10 minutos. Quem poderia ser? Eu estava irritada e prestes a bloquear o número, mas antes de fazer isso, atendi para ver quem estava fazendo tantas chamadas. Acontece que era Augusto, que eu conheci no evento de namoro. Ah, que bom que você atendeu, é a Sofia, não é? Ele disse. Fiquei aliviada por descobrir quem era, mas não tinha dado meu número a Augusto naquele dia. Quando questionei, ele respondeu casualmente: consegui seu número implorando a um amigo que estava comigo no evento. Parece que minha amiga, que estava com um amigo dele, passou meu número depois da insistência de Augusto. Embora eu tenha ficado negativamente surpresa com minha amiga por compartilhar meu número tão casualmente e com Augusto por se aproveitar dessa situação, de alguma forma começamos a namorar, e um ano depois, ele me pediu em casamento. Não foi exatamente um romance arrebatador, mas Augusto tinha uma personalidade gentil e cativante. Não houve problemas da minha parte em relação ao casamento. Meus pais moravam separados desde que eu entrei na faculdade. Fui apoiada financeiramente pelos meus pais durante meus anos de faculdade, então visitava as casas deles alternadamente durante as férias. No entanto, desde que comecei a trabalhar, usei minha agenda de trabalho ocupada como desculpa para apenas relatar o que estava acontecendo comigo nas redes sociais. Quando informei meus pais sobre meu casamento, eles disseram que compareceriam à cerimônia, se houvesse uma, mas quando contei que seria apenas o registro, sem cerimônia, eles mais tarde me enviaram uma quantia substancial de dinheiro como presente de casamento, o que foi mais do que suficiente para mim. No entanto, meus sogros, Sara e Wagner, pareciam insatisfeitos com a forma como meus pais lidaram com o casamento. Pensar que resolveriam o casamento da única filha com dinheiro, que insensibilidade incrível, disseram, com um tom amargo. Mas, então, meu agora marido, Augusto, me defendeu, dizendo: dinheiro é certamente um sinal de amor. É absurdo mamãe, que nunca trabalhou, dizer uma coisa dessas. Papai deveria entender, dado o quanto é difícil ganhar dinheiro. Eu me senti verdadeiramente feliz por tê-lo escolhido. No entanto, cerca de 4 anos após o nosso casamento, as coisas começaram a piorar. O primeiro sinal foi a minha promoção. Trabalhei diligentemente no meu departamento desde que entrei na empresa e decidi fazer o exame de promoção naquele ano. Quando passei, me disseram: Sofia, você mencionou na sua entrevista que queria trabalhar globalmente no futuro, certo? Que tal começar na divisão de negócios internacionais para ganhar alguma experiência? Fiquei emocionada por ver meus esforços reconhecidos e achei que poderia compartilhar essa alegria com Augusto. Mas, quando contei a ele, ele ficou visivelmente irritado e explodiu. Ah tá, e o que você está tentando dizer? Que subiu na vida, que é uma grande coisa agora. Surpresa com a reação de Augusto, me perguntei se tinha dito algo para ofendê-lo e pedi desculpas. Desculpe, não foi isso que eu quis dizer. No entanto, Augusto retrucou: vê?
Fingir-se de vítima assim só prova que você está me menosprezando, e jogou sua cerveja na lata de lixo com raiva, antes de bater a porta e sair do nosso apartamento. Ele não voltou por uma semana, ele não lia minhas mensagens nem atendia minhas ligações. Até liguei para o escritório dele, mas disseram que ele estava fora e eu só consegui confirmar que ele estava bem. Considerei esperá-lo do lado de fora do escritório, mas não queria envergonhá-lo, então decidi ir à casa dos meus sogros para discutir a situação com eles. Sabia que seria culpada, mas não tinha outra escolha. Fiquei surpresa com o quão facilmente fui deixada entrar, mas assim que pisei na sala de estar, fiquei paralisada pela tirada de Augusto. O que você quer agora? Veio até aqui para me ridicularizar ainda mais, é isso? Claro, eu imediatamente disse que essa não era minha intenção e que pediria desculpa se tivesse causado algum mal-entendido, mas Augusto estava tão irredutível como sempre. O que era pior, meus sogros se juntaram, me culpando. Só porque vocês dois trabalham não significa que podem agir com arrogância. Você não sabe que uma esposa não deve se comportar assim? É exatamente por isso que fomos contra esse casamento desde o início, com uma família tão insana. Sara começou a me xingar tão alto quanto Augusto. A partir daí, foi uma palestra interminável sobre como eu era culpada por ferir o ego do filho deles, não importava o que eu dissesse. Finalmente, disseram, Augusto não quer voltar para o apartamento onde vocês dois moravam. Se você não quer um divórcio, então saia daquele apartamento e venha morar aqui conosco. Vamos te ensinar como ser uma esposa de verdade. Retrospectivamente, me pergunto por que não concordei com o divórcio naquele momento, mas naquela época eu ainda tinha sentimentos por Augusto. E, tendo crescido vendo meus pais viverem como um casal apenas no nome, talvez eu estivesse fazendo reflexões equivocadas sobre não entender o que era o casamento. Logo depois, fiz o que minha sogra sugeriu, saí do apartamento e comecei a viver com meus sogros. Meus sogros ficaram extremamente satisfeitos com isso, e logo entendi o porquê. Acontece que o irmão mais velho de Augusto, Israel, que era 3 anos mais velho, havia deixado a casa cerca de 3 meses antes da minha promoção, dizendo que queria morar sozinho porque havia encontrado uma namorada. Sara, minha sogra, que adorava Israel, que se formou em uma universidade mais prestigiada do que Augusto, ficou chocada e profundamente angustiada com sua saída repentina. Mas o problema não era apenas o choque emocional. A saída de Israel também significava a perda das contribuições financeiras que ele fazia à casa, o que era um grande problema. Meus sogros são vaidosos e gostam de se exibir, muitas vezes organizando reuniões com parentes, servindo-lhes bebidas e comidas caras. As contribuições financeiras de Israel eram a tábua de salvação deles, já que os ganhos do meu sogro, de seu emprego pós-aposentadoria, eram insuficientes para cobrir seus gastos extravagantes. Eles convenceram Augusto, que havia voltado para casa para desabafar, a se mudar para morar com eles, e essa era a verdadeira história por trás da nossa situação de vida. Augusto, por sua vez, parecia gostar da atenção repentina, depois de sempre se sentir inferior ao seu irmão bem-sucedido. Quando percebi isso, foi como se uma venda caísse dos meus olhos, mas mais problemas estavam por vir. Logo depois, Israel se casou com sua namorada, Kelly, que acabou sendo bastante complicada. Ela parecia frágil e delicada, do tipo que desperta os instintos protetores nos homens. Isso era verdade tanto para Wagner quanto para Augusto, que ficavam visivelmente inquietos sempre que Kelly nos visitava e agiam como seus admiradores. Sara, não achando graça, começou a me criticar, dizendo: Augusto está encantado com a esposa do irmão porque você não tem charme. Se você apenas desse à luz um neto, meu marido se acalmaria como avô. Ela até sugeriu que eu deixasse meu trabalho para focar em engravidar. No entanto, devido aos gastos extravagantes deles, as despesas domésticas estavam disparando, e o salário de Augusto sozinho não conseguia cobri-las. Mesmo quando mostrei a eles uma planilha do orçamento doméstico e expliquei isso, eles descartaram, dizendo: isso é porque você é péssima em administrar dinheiro, sempre cheia de desculpas. Então Kelly ficou grávida. Sara, que não gostava de Kelly, a princípio, de repente ficou obcecada com seu primeiro neto, mimando Caio imensamente. Isso a levou a receber com entusiasmo as visitas de Kelly, que ela antes evitava, chegando a dizer coisas como: ah, como seria maravilhoso viver sob o mesmo teto que um neto tão adorável. Augusto então começou a fazer comentários comigo carregados de sarcasmo. Exatamente, Kelly é jovem e bonita e, ao contrário de você, deu à luz logo de cara. Estou realmente com inveja do meu irmão. Wagner acrescentou: é isso mesmo, talvez devêssemos expulsar a nora que não pode ter filhos e deixar a família de Israel morar aqui conosco.
Nessa altura, até eu comecei a pensar, de fato, já que não temos filhos, talvez deixar Augusto e esta casa possa ser uma opção. Então, como que em um sinal, Kelly engravidou de seu segundo filho. A obsessão de Sarah com seus netos se intensificou e seu tratamento para comigo se tornou ainda mais severo. De alguma forma, ela desenvolveu uma teoria absurda e disse: a razão pela qual você não pode ter filhos deve ser porque você está tendo um caso. Você está apenas preocupada em não saber se o filho seria de Augusto ou do seu amante. Fiquei perplexa e escolhi ignorá-la, mas uma noite percebi Sarah me olhando com um sorriso malicioso. Confusa, perguntei o que estava acontecendo, e ela disse: você realmente está tendo um caso, como eu suspeitava. Ao questionar Wagner e Augusto, ela declarou: eu tenho provas do caso dela em uma câmera escondida. Contratei um profissional, então é a prova de falhas, e começou a rir alegremente. Ouvindo isso, Wagner e Augusto ficaram momentaneamente chocados, mas depois, influenciados pela confiança de Sarah, disseram: se isso for verdade, então é motivo para divórcio. Claro, naquele momento, eu disse: entendido, então aproveitarei a oportunidade na celebração do aniversário de Caio na próxima semana, que já planejamos, para explicar a situação a todos os parentes que estarão presentes. A festa de aniversário de Caio, organizada pela extravagante vó Sarah, foi uma ocasião luxuosa. Embora os parentes convidados parecessem um pouco cansados das constantes ostentações de Sarah, eles aproveitaram a comida e as bebidas. Quando a festa estava chegando ao fim, peguei o microfone para falar, e todos voltaram sua atenção para mim, curiosos sobre o que estava acontecendo. Comecei: peço desculpas por interromper suas conversas, mas tenho um breve anúncio para fazer a todos vocês reunidos aqui hoje. A multidão murmurou em confusão, enquanto meus sogros e Augusto, supondo que eu estava prestes a admitir minha culpa e discutir o divórcio, esboçaram sorrisos maliciosos, como já haviam feito antes. A família de Israel, os homenageados do dia, também estavam presentes. Ao meu sinal, uma tela foi baixada atrás de mim, o projetor foi trazido, e as luzes foram apagadas. Todos se concentraram na tela, e o vídeo começou a ser exibido. O vídeo começou com imagens de um bairro de hotéis baratos e suspeitos, e quando a entrada de um hotel específico entrou em foco, os rostos de Augusto, Wagner e Kelly começaram a empalidecer, como esperado. No entanto, Sarah, alheia ao que estava prestes a acontecer, olhou ao redor, curiosa e sem perceber a tensão entre os três. No momento seguinte, uma captura nítida feita pela câmera provocou um suspiro coletivo de surpresa dos parentes, e com razão. A tela mostrava claramente Kelly e Wagner se abraçando enquanto saíam do hotel. A sala ficou em silêncio quando o vídeo continuou a exibir os dois compartilhando abraços apaixonados e demorados antes de pegarem um táxi. Sarah regalou os olhos sem acreditar. A cena mudou e a mesma entrada do hotel foi exibida novamente em close, mas desta vez não era Wagner quem saía de mãos dadas com Kelly, mas Augusto. Augusto, Wagner e Kelly permaneceram imóveis, enquanto os murmúrios na sala aumentavam. Nesse momento, pausei a exibição, acendi as luzes e comecei a falar ao microfone. Meu anúncio para todos vocês é exatamente o que acabaram de ver. Meu marido Augusto e meu sogro Wagner estão tendo um caso com Kelly, a esposa de Israel. As evidências foram meticulosamente registradas pela empresa de investigação contratada por Sarah. Mostrei um arquivo grosso de documentos, o que provocou mais reações de surpresa dos parentes. Enquanto os murmúrios diminuíam, revelei que a empresa de investigação tinha sido contratada por Sarah, não para descobrir a infidelidade de Wagner, Augusto e Kelly, mas para encontrar provas de um suposto caso meu, com o objetivo de me expulsar. Provavelmente, Augusto, irritado com a minha presença, a encheu de bobagens absurdas, eu disse, fazendo os parentes olharem para Augusto e Sarah com descrença. Sarah declarou vitória sem nem mesmo verificar o conteúdo quando a empresa de investigação relatou que tinha capturado evidências em vídeo. Continuei. Infelizmente, eu não faço ideia de tais alegações. Projetei, então, uma fotografia na tela. Era uma imagem tirada no hospital de maternidade quando Caio nasceu, mostrando Kelly segurando Caio no centro, com Israel sorrindo ao lado dela, e Augusto e eu, que estávamos lá para comemorar, ao fundo. Como Sarah sempre me detestou, acredito que ela não tinha uma única foto nítida minha, então enviou esta imagem para a empresa de investigação, pedindo que encontrassem evidências da infidelidade da nora. Expliquei como a empresa cometeu o erro de confundir Kelly, que segurava a criança, com a nora que estava sendo investigada. Ao iniciar a investigação, acabaram capturando Wagner e Augusto visitando o hotel repetidamente com Kelly. Acreditando que Israel era o marido sob investigação, os investigadores relataram a Sarah que tinham encontrado as provas. Sarah, ao receber esse relatório, pensou que era sobre mim e meu suposto caso.
Diante das provas, continuei. Infelizmente, não posso continuar neste casamento. Vou pedir o divórcio a Augusto. As relações impróprias entre esses três não são recentes, e a reconciliação é impossível. Anunciei meu divórcio de Augusto, enquanto os parentes, chocados, assistiam. A tensão crescia no ambiente, com Sara ainda tentando absorver o que havia acontecido, enquanto Kelly chorava e Wagner e Augusto se encolhiam diante dos olhares frios da família. Ao final, saí do local apoiada pelas mulheres presentes, enquanto os três envolvidos enfrentavam o julgamento público. O impacto desse evento se espalhou rapidamente. Quando Israel soube que sua esposa havia traído ele com seu irmão e pai, ficou perplexo e em choque. Embora Kelly tentasse desesperadamente afirmar que tanto Caio quanto o bebê que ela esperava eram filhos de Israel, a dúvida já havia sido plantada no coração de Israel, e ela não desapareceria tão facilmente. Alguns dias depois, em um momento quando Kelly estava desprevenida, Israel usou um kit de teste de paternidade que havia encomendado para verificar a relação pai-filho deles, e os resultados se mostraram negativos. No entanto, mesmo quando confrontada com os resultados, Kelly se recusou a admitir a traição, frustrando Israel a ponto de ele entrar em contato com os pais dela. Pegos completamente de surpresa, os pais de Kelly não puderam aceitar a história de Israel sozinhos e vieram ao meu encontro exigir uma explicação sobre todo o caso. Embora eu achasse isso incômodo, pensei que era o que eu tinha que fazer eventualmente, então tirei o dia seguinte de folga e fui com os pais de Kelly e o casal ao escritório de advocacia que eu havia contratado. Quando o advogado mostrou a eles os documentos relacionados e o infame vídeo, os pais de Kelly ficaram sem palavras ao ver isso. Israel declarou triunfantemente: "Viu? Eu falei para vocês que ela me traiu. Ela estava me traindo com meu irmão e meu pai. Está claro que nem Caio nem o bebê que ela está carregando são meus." No entanto, o advogado interrompeu bruscamente. "Você se importaria de discutir isso entre vocês, depois? Vocês estão aqui não para discutir quem é o pai das crianças, mas para exigir a pensão do filho." Eu não conseguia compreender por que o advogado, a quem eu havia contratado, deveria tomar o lado de Israel, mas o que me chocou mais foram Kelly e seus pais. "Afinal, é culpa sua que Augusto te traiu", Kelly começou, "porque você estava trabalhando o tempo todo e não era atraente, certo? Então, é culpa sua." Kelly retrucou sarcasticamente, mas eu respondi: "É mesmo? Então teremos que deixar uma terceira parte decidir quem está certo, talvez um juiz." Os que ficaram pálidos naquele momento foram os pais de Kelly, e não é à toa, já que ambos eram professores em uma escola de meninas prestigiada na área local. A ideia de que sua filha, que deveria encarnar os ideais de uma boa esposa e mãe, teve um caso imoral de traição com seu cunhado e sogro definitivamente mancharia sua reputação. Ao ouvir a palavra julgamento, os pais de Kelly imediatamente imploraram: "Pedimos desculpas sinceramente." No entanto, quanto a mim, um pedido de desculpas neste estágio de qualquer um deles era irrelevante. Mais tarde, o advogado me informou que, após eu sair, Israel, Kelly e seus pais tiveram a maior briga, mas finalmente saíram depois que ele ameaçou chamar a polícia. Em seguida, talvez como uma forma de suborno, os pais de Kelly transferiram uma grande quantia de dinheiro através de meu advogado. Dado essa reviravolta nos acontecimentos, o que aconteceu com Israel e Kelly não teve consequências para mim, mas, ao mesmo tempo, eu soube sobre o destino dos meus sogros através de Augusto, que também havia exigido a divisão de bens. Segundo Augusto, Israel entrou com um pedido de divórcio. Além disso, ele se recusou a pagar pensão alimentícia para Caio e também para o filho não nascido, a menos que um teste de DNA provasse que ele era o pai. Ele declarou que entraria com um pedido de negação de paternidade assim que a criança nascesse. Temendo o pior, os pais de Kelly, contra a vontade dela, a forçaram a passar por testes pré-natais, e adivinhe. Acontece que o pai do bebê não nascido era, de fato, não Israel, mas Augusto. Além disso, a revelação de que o pai de Caio era Wagner tornou a situação ainda mais grave. Ao saber disso, Sara, que tinha uma paixão por Caio, ficou devastada ao descobrir que ele era, na verdade, filho de seu marido. Ela acabou tendo um colapso mental. Ela envelheceu rapidamente e agora está quase acamada, com Wagner cuidando dela 24 horas por dia. Infelizmente para eles, a maior parte dos fundos de aposentadoria de Wagner foi gasta em marcas de luxo e joias para Kelly, a fim de conquistá-la, deixando quase nada para trás. Como resultado, o ajuste em relação à herança significou que Wagner e Sara, agora abandonados por Israel, se voltaram para Augusto em desespero. Augusto, já sobrecarregado com as reivindicações de divisão de bens por mim, estava supostamente sendo pressionado por Kelly, que havia se divorciado de Israel, com uma exigência para que ele se casasse com ela, insistindo:
Agora que chegamos a isso, você vai assumir a responsabilidade tanto pelo filho não nascido que é seu, quanto por mim. Surpreendentemente, no meio dessa confusão toda, recebi uma mensagem de Augusto. Sinto muito por tudo que aconteceu, peço desculpas. Então, por favor, me dê outra chance. Eu te amo, Sofia. Augusto implorou por perdão, mas estava claro que o que ele queria de volta não era meu amor, mas meu apoio financeiro e uma esposa para cuidar de seus pais de graça. Como eu não tinha sentimentos remanescentes por Augusto, instruí o advogado a transmitir minha decisão final e bloqueei todo o contato, exceto por uma plataforma de mídia social, que eu nem acessava e havia me esquecido. Eventualmente, o divórcio foi finalizado. Apesar de algumas disputas, a divisão de bens foi paga integralmente em 2 parcelas. Kelly continuou a viver com meu sogro sem estar oficialmente casada, fingindo ser a esposa de Augusto. No entanto, depois que os parentes espalharam a notícia, todo o bairro começou a sussurrar sobre aquela família sem vergonha, fazendo com que ela se tornasse uma reclusa em casa. Ela não ajudou com os cuidados de Sarah nem cuidou de Caio e do recém-nascido, o que acarretou a uma denúncia ao Serviço de Proteção à Criança pela Escola de Educação Infantil, preocupada com a aparência descuidada de Caio. No final, os pais de Kelly acolheram as 2 crianças, mas a deserdaram, dizendo: "Você não é mais nossa filha, nem somos seus pais. Nunca mais apareça na nossa frente." Sem ter a quem recorrer, Kelly passou a depender de Augusto para tudo, assim como meus sogros, e disse que a renda de Augusto agora sustenta 4 adultos, incluindo sua mãe, que precisa de cuidados. Além disso, de acordo com um colega de Augusto que trabalha na mesma empresa, um parente que trabalha em uma empresa afiliada exagerou a história, tornando Augusto o alvo de muitos comentários. Apesar das difíceis circunstâncias, ele continua a trabalhar, incapaz de sair devido às necessidades financeiras, e está suportando o desconforto. Por algum motivo, Israel parecia nos considerar vítimas iguais, mas o fato é que ele menosprezava mim por me considerar uma mulher incapaz de gerar filhos. Naturalmente, eu ignorei completamente no trabalho, mas, à medida que os rumores de alguma forma se espalharam dentro da nossa empresa, ele não pôde suportar os sussurros e se ofereceu para se transferir para uma subsidiária em uma área regional. Depois que tudo foi resolvido da minha parte, fui abordada sobre uma transferência para uma filial no exterior. Embora eu tenha expressado o desejo de trabalhar no exterior durante a minha entrevista de emprego, a oferta repentina honestamente me pegou de surpresa. No entanto, meus chefes me incentivaram, reconhecendo a carreira que eu havia construído diligentemente e as habilidades de idioma que continuei aprendendo em meu tempo livre. Sentindo-me farta dos rumores, assim como Israel, embora por razões diferentes, decidi dar um passo ousado e aceitar a missão. Augusto, que de alguma forma soube da notícia, enviou uma série de mensagens românticas clichês, implorando por reconciliação para a única conta de mídia social que eu não havia bloqueado. Mas, planejando cancelar meu serviço de telefone quando eu deixasse o país, decidi ignorá-las. Apesar de tudo que aconteceu, cortar laços com aquela família desprezível parecia uma sorte. Com isso em mente, sinto-me pronta para enfrentar qualquer desafio que possa surgir em meu caminho. Posso pensar que é um pouco oportunista, mas é assim que me sinto. Talvez eu tenha sido muito autodepreciativa todo esse tempo. A partir de agora, planejo manter uma atitude positiva e dar meu melhor esforço em tudo.